Agora sim! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso sexto dia da nossa Odisseia, rumo à nossa Ítaca, rumo ao nosso espaço desejado, ao lugar que nós desejamos chegar, não é, Alexandra? Não é, Liz? A nossa Odisseia, rumo aos nossos grandes objetivos, às nossas grandes realizações. Vou chegando aqui, ó, pontualmente para nossa Odisseia. Gente, estou muito feliz, muito satisfeita. Mais um dia aqui com vocês, né? Mais um dia de felicidade, mais um dia de alegria, né? De poder vir para cá, saber que eu vou te encontrar e saber que nesse nosso encontro nós faremos diferença um para o outro, uns para os outros. Que eu venho aqui para fazer diferença para você, mas que você também está aqui fazendo diferença para mim, né? Firme e forte! Luciana lindinha, bem-vinda! A Lê dizendo aí, simbora! Gente, hoje eu trouxe mais um trechinho aqui da Odisseia, né, de Homero, para ler pra gente. Na Rapsódia de número 20, já próximo do fechamento do livro. Tem um momento aqui, é bem no iniciozinho do capítulo, e Ulisses vai dormir. Mas ele não consegue dormir. Acho que isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Com certeza, com ninguém aqui isso aconteceu. Não. Porque todo mundo aqui, quando deita na cama, dorme de primeira, não é? Nunca teve insônia, nunca ficou ansioso antes de dormir, tem certeza absoluta. Ninguém aqui nunca passou por isso, né? De ir pra cama e começar a pensar no que tem que resolver no dia seguinte? Não, nunca. Ninguém nunca. De ir pra cama e começar a pensar, né, naquela briga que teve, no que devia ter falado, no que falou e não queria ter falado. Geralmente é assim, né? A gente pensa no que queria ter falado e não falou, ou no que não deveria ter dito e disse. E aí a gente fica. Gente, e os diálogos, né? E quando a gente começa a conversar com a outra pessoa que nem tá aqui, e são diálogos imensos que não terminam nunca. Essas coisas, né? Essas coisas básicas. Pois é, o nosso herói aqui, né, de Odisseia, né, Ulisses, ele também tem essa questão. E aí, então, é isso que acontece, né? Ulisses, aí repousava Ulisses, desperto e premeditando as ruínas dos seus pretendentes. A questão é que ele chegou em Ítaca e ele sabia, né, que os pretendentes estavam querendo desposar Penélope, e então ele estava muito bravo com isso. Então ele deitou para repousar, mas não repousou, porque ele ficou pensando. E diz assim, e o coração se lhe revoltava. Eu acho muito bonita essa forma, né, mais erudita do texto de Homero. E o coração se lhe revoltava. Do mesmo modo como uma cadela circunvagueando os terros cachorrinhos rosna quando vê um desconhecido e se dispõe a atacar. Assim rosnava o coração de Ulisses, indignado por tão vil procedimento. Tenho certeza que você nunca fez essa analogia antes. Quando você está lá na sua cama querendo dormir, mas não conseguindo dormir, porque tua cabeça fica rodando, garanto que você nunca imaginou que você estava ali, que seu coração estava como uma cadela rosnando pelos cachorrinhos, né? Eita, olha só. Isso aí, Ronaldo, bem-vindo. Ronaldo dizendo que cheguei. Então, ferindo o peito, porque é bem assim, quando a gente fica preocupado, né? Fere o peito. Então, ferindo o peito, assim tentava apaziguá-lo. Olha que legal! Eu acho que o Ulisses fez esse nosso curso aqui. Ele entendeu que tem que apaziguar o peito. Ele entendeu que tem que acalmar. O Ulisses estava fazendo isso lá. Então, ferindo o peito, assim tentava apaziguá-lo, dizendo: sê paciente, ó meu coração, mais duras penas já suportastes. No dia em que o Ciclope, louco de cólera, devorou os seus valentes companheiros, soubeste conter-te até o momento em que, mercê da minha astúcia, te encontrastes fora da caverna, quando pensavas que já ias morrer. Assim falou,
repreendendo o seu coração dentro do peito e a sua alma, como que ancorada, então se obstinou na paciência. Olha que coisa bonita. Eu quis ler esse pequeno trecho para vocês porque ele, de certa forma, nos ajuda a voltar no tema de ontem, né? Que ontem eu falava, no domingo, o tema da nossa aula de domingo foi mudando o nosso foco vibracional. E aí eu comecei a trabalhar com técnicas de autocontrole e ontem, o tema da aula de ontem foi visão do futuro. E a visão do futuro é uma dessas técnicas de autocontrole. E eu trabalhava com vocês justamente isso, a importância de nós calarmos a nossa mente, né? Então aqui é Ulisses discutindo com o coração dele, discutindo com os pensamentos dele, dizendo para, chega, né? É o cala-boca que a gente tem que dar para a mente da gente muitas vezes, né? Então eu espero que vocês estejam dando esse cala-boca aí para a mente, que vocês estejam se lembrando de que vocês e sua mente não são a mesma pessoa, de que a mente tem intenção positiva, mas não necessariamente o que ela traz é o que eu preciso, e que eu tenho que buscar estar no comando das minhas decisões, dos meus atos, dos meus gestos, para me encaminhar positivamente, inclusive no sentido de promover saúde, mas para chegar também no sucesso. Porque, gente, o sucesso que eu apregoo sempre é um sucesso que está dentro de um ponto de equilíbrio, dentro da ideia da saúde integral. Eu sou uma apaixonada por carreiras e por carreiras de sucesso e pela construção de carreiras de sucesso. Eu já trabalhei com muitos temas, mas esse é um dos temas pelos quais eu sou sempre apaixonada. Apoiar pessoas a alcançar carreiras de sucesso. E eu mesma, né, no sentido da minha própria construção de carreira. Durante todos os anos, em todos os desenhos que eu vim formatando para a minha vida profissional, é sempre no sentido de uma projeção de sucesso na minha carreira. Mas eu não acredito no sucesso a qualquer preço. Eu não acredito naquele sucesso profissional que o indivíduo atinge, mas chega lá do outro lado dilacerado, adoecido, vampirizado. Eu não acredito nesse sucesso. Eu não acredito no sucesso profissional que a pessoa consegue chegar lá e chegar aos grandes ganhos, aos excelentes resultados, consegue alcançar riqueza material, mas com a vida emocional, com a vida familiar destroçada. Ele foi perdendo no caminho, aí ao longo do caminho, ele foi perdendo as pessoas que lhe eram importantes. Não acredito nesse tipo de sucesso. O sucesso profissional pelo qual eu sou apaixonada, aficionada, e assim, de fato, alguém que luta por isso, né? Pessoalmente e pelos outros, né? Eu sou uma entusiasta, acho que essa é a palavra que eu queria lembrar aqui. Eu sou uma entusiasta de carreiras de sucesso. Quando eu olho para uma pessoa, às vezes, ela está numa situação, sabe, tão rebaixada, humilhada, sem recursos, né? Mas eu olho e eu vejo potencial, gente. Eu olho para aquela pessoa e vejo o potencial que ela tem dentro do que ela faz. E não necessariamente porque fez um MBA, uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Não, que isso, cada um segue um rumo, né? Tem aqueles que vão seguir o rumo da academia e vão se tornar, né, doutores na sua área. Mas o sucesso é o sucesso do seu João da banca de tomate. E que alcançou resultados extraordinários com a sua banca de tomate. E, enfim, o sucesso é aquilo que eu vejo, eu olho e vejo, nossa, meu Deus, essa pessoa tem potencial. Eu sempre tenho essa percepção. Quando eu olho para alguém, eu vejo o potencial que esse alguém tem. E eu gosto de ser uma entusiasta de carreiras e profissões. Mas eu acredito numa carreira de sucesso, numa profissão de sucesso, no sucesso financeiro, na prosperidade financeira, quando ela está dentro de um ponto de equilíbrio, daquilo que eu gosto muito de trazer à tona, que é a saúde integral. Então o meu bolso está saudável, o meu coração está saudável, a minha mente está saudável, os meus relacionamentos estão saudáveis, o meu corpo está saudável. Saúde integral, essa é a proposta, né? E aí a gente trabalhou dessa coisa do autocontrole, que é uma forma não só de você conseguir o sucesso e o resultado da sua carreira e profissão, com certeza, estamos aqui para isso, porque eu acredito no seu potencial. E não importa se a gente estiver numa conversa pessoal, não importa o quanto você me diga que a coisa está difícil, que o bicho está pegando, eu sempre vou conseguir olhar para além dessa dificuldade e enxergar o potencial que está ali, o que você pode fazer a partir desse potencial. Enfim,
né? Talvez esse seja realmente um dom divino, talvez eu tenha treinado isso muito bem, enfim, você pode dar para isso o nome que você quiser, mas essa é uma prática constante na minha vida, mas chegar lá com saúde integral, essa é a ideia, e isso passa pelo controle mental, tá bom? Então por isso que eu li essa frase aí de Ulisses dizendo pro coração dele, né? Vou até ler o último trecho aqui, olha só. Assim falou Ulisses, repreendendo o seu coração dentro do peito, e a sua alma, como que ancorada, se obstinou na paciência. Que seja assim conosco. E na aula de hoje, o nosso tema, o papel do autoconhecimento no alcance do sucesso profissional. Lógico, né, gente? Mas você poderia até dizer, mas Márcia, a gente já não falou sobre isso? E não dá pra parar de falar. Gente, de tudo que nós conversamos nesses 6, hoje é o 6º dia. E amanhã, o nosso último dia da nossa Odisseia. Amanhã fecha o nosso curso. E amanhã a gente começa aí o lançamento do Método Aleph. Já tem algumas pessoas me perguntando sobre o curso do Método Aleph, né? Já teve gente me mandando mensagem, Márcia, eu não vi o programa ainda não, mas eu já quero fazer. Ai, que maravilha, né? Teve gente me perguntando de valor. Gente, o valor vai te surpreender, tá? Vai ser bem mais em conta do que você pagar um processo de mentoria, viu? Mas disso a gente conversa amanhã. Então amanhã a gente está fechando esse nosso curso, Odisseia. E aí eu fico pensando assim, olha, de tudo que você pode ter aprendido nesse curso. Se você fizer a retenção de apenas um elemento, se eu tivesse que escolher um elemento para vocês reterem, né? Como professora, como mestra nessa jornada aqui da Odisseia, se você me dissesse assim, Márcia, se eu não tivesse como guardar no meu HD muita coisa e eu tivesse que guardar uma única coisa dessa Odisseia, o que seria o ponto mais relevante? Pois eu vou te dizer. O ponto mais relevante é que você saia daqui com essa clareza que o autoconhecimento é o ponto central. O autoconhecimento é o ponto central para uma carreira de sucesso. O autoconhecimento é o ponto central para você construir realização, para você alcançar o seu propósito, para você desenhar metas que sejam assertivas, para você botar dinheiro no teu bolso, porque eu acredito nessas duas coisas casadas, realizar-se, sim, alcançar o meu propósito, mas também conseguir a grana que me é importante para que eu atinja realize os meus desejos, gente, os meus desejos pessoais, para que eu consiga oferecer aos meus aquilo que eu gosto, que eu desejo entregar a eles, né? E para que você construa essa tal dessa saúde integral, esse tal desse equilíbrio, né, que é tão importante, salutar. Então, de tudo que nós falamos nesses 5 dias, hoje 6º e amanhã 7º, se você tiver que reter uma única coisa, que seja a questão do valor do autoconhecimento, que nós temos que lutar por ele todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro muito da frase da minha bisavó querida, com quem eu tive o prazer e o privilégio de conviver muitos anos da minha vida, a vozinha Maria. Ela dizia assim, oh filha, vivendo e aprendendo, ainda vou morrer sem saber. E aí a gente vai lembrar também, né, uma frase célebre, né? Só sei que nada sei. Então, se todos os dias a gente tiver essa humildade de buscar conhecer mais e mais sobre nós mesmos, nós estamos no caminho certo para o sucesso e para a saúde, dentro desse protocolo de equilíbrio, de integralidade. Muito bem, mas aqui hoje, entendendo o papel do autoconhecimento dentro da busca do seu sucesso profissional, nós vamos criar esse protocolo do autoconhecimento a partir de mais 2 elementos que eu quero integralizar para vocês hoje. O tema do auto-boicote e das crenças limitantes. Já ouviu falar nessas 2 coisas? Tá. Mas não com você, né, gente? É coisa que acontece com os outros, né? Na vida alheia, né? Porque tem gente que se boicota, mas eu não me boicoto. Tem gente que tem crença limitante, mas eu não tenho nenhuma crença limitante. Eu gosto muito de uma frase bíblica, né, que diz que aquele que diz que não tem mentira, nisso já se fez mentiroso. Então, aquele que não diz que não tem crença limitante, isso já é uma crença limitante. Só o fato de dizer que você não tem,
Já é. Só o fato de você dizer que você não se boicota, isso já é um auto-boicote. Esses são processos que todos nós realizamos e esses são processos também atravancadores, tá? Então, muitas vezes a pessoa não atinge resultados. E a gente vem falando disso, né? Todas as aulas anteriores eu venho mostrando para vocês explicações do porquê que você está travado. Eu tenho conversado, né? Algumas pessoas acabam me procurando no individual, no direct, no WhatsApp e falado dos insights que tem tido com as nossas aulas, né? Márcia, mas olha só, realmente, Márcia, eu tenho sentimento de não merecimento e eu não tinha parado para pensar que eu sou uma pessoa extremamente vergonhosa, eu achava que era só timidez. Ó, Márcia, mas realmente aquela aula que você deu quando você falou de mágoa, mas aquilo bateu fundo. E olha que eu nem falei tão profundamente de mágoa, mas eu penso, nossa, bateu fundo. É isso, né? Eu venho entregando para vocês esse caminho das pedras, para você ir percebendo onde é que está emperrado o teu processo. A gente falou muito de emoções, falou das emoções de baixa frequência. E hoje nós vamos então mergulhar nesse entendimento desses dois protocolos mentais, os autossabotadores e as crenças limitantes. Então vamos entender um pouquinho isso. Até ontem eu falava para vocês muito no nível emocional. Lembram que eu até disse para vocês assim, ó, gente, fala-se de pensamento positivo, mas na verdade é a emoção que é forte. O pensamento pode gerar emoção, mas as emoções muitas vezes elas estão no nível inconsciente, a emoção é que gera energia. Não é pensamento que gera energia, é emoção que gera energia. Tanto que a escala, né, do professor Hawkins é uma escala de emoções, sentimentos, sensações. Ah? Então a gente falava dessas emoções que geram frequências emocionais. Hoje eu estou virando aqui a chave para um outro lugar. Eu estou indo agora para o campo dos pensamentos, dos raciocínios, daquilo que a gente guarda no nosso modelo mental, ok? Então, mergulho muito profundo nas emoções e hoje nós vamos fazer um mergulho importante dentro do mundo racional, onde nós também temos os nossos bloqueios e o nome que nós damos para isso, tecnicamente, auto-boicotes e crenças limitantes. Então, vem comigo! Tem muitos autores que falam de auto-boicote. Vamos primeiro falar de auto-boicote, tá? Tem muitos autores que falam de auto-boicote, mas eu trouxe para vocês aqui um conjunto de ideias de um autor chamado Chamini. O livro dele deixa eu achar aqui, Inteligência Positiva, tá? Inteligência Positiva é o título, é o nome do livro. É um livro que você encontra com facilidade, eu acho, se não me engano, ele tá, acho que uns R$30, não é nem livro tão caro assim. Eu tinha olhado isso na Amazon. Mas o que é o interessante que esse autor traz? Ele denomina 10 auto-boicotadores. Tá? Então, para que a gente pare para refletir, o que é o auto-boicote? É um padrão mental e comportamental, tá? Então, só para a gente fazer a definição aqui técnica. É um padrão da sua mente, algo que você pensa. E esse pensar não é assim. Eu viro para você e falo assim, quanto é 4 vezes 8 menos 2? 4 vezes 8, você podia até responder no automático se você decorou tabuada. Se você não decorou tabuada, você vai ter que pensar. Mas quando eu digo menos 2 e somo com 40 e divido por 4, agora você vai ter que pensar, não é mais automático. Bom, a não ser que você tenha uma mente realmente extraordinária, né? Algumas pessoas têm essa mente, você fala um número enorme, ele consegue calcular assim. Mas se você tem uma mente normal, um padrão de normalidade da sua forma de cálculo, você não vai fazer isso no automático. Então existem pensamentos que nós paramos para pensar. Existem raciocínios, melhor dizendo, né? Para não ficar repetitivo. Existem raciocínios que nós paramos para fazer. E existem raciocínios que são automáticos, tá? Então, por exemplo, a tabuada, se você decorou a tabuada, é automático. A pessoa te faz a pergunta, você dá a resposta, porque aquilo já está automatizado.
Quando você dirige o carro, se você já dirige carro há um bom tempo, está automatizado. Você não pensa, agora tenho que pisar na embreagem, agora tenho que pisar no acelerador, agora vou pôr primeira marcha, agora vou pôr a segunda marcha. Você não pensa essas coisas. Isso é um pensamento automatizado. Você não raciocina para fazer. É um pensamento que já foi automatizado. Quando você estava aprendendo, você tinha que pensar. E agora? A primeira marcha. A primeira é para onde mesmo? Aí, para frente. E agora? E agora? E agora? Então você tinha que pensar momento a momento em cada atitude diante do volante, diante do câmbio do carro, diante dos 3 pedais, diante dos retrovisores. A cada momento você tinha que pensar cada ação. Entenderam a diferença? Alguns dos nossos raciocínios nós paramos para elaborar. Alguns dos nossos raciocínios são automáticos. Autoboicotes fazem parte de raciocínios automáticos. Eles foram automatizados em nós e geram comportamentos também automáticos. Eu não paro para pensar eu simplesmente faço. Então vamos imaginar, você chega numa festa e o garçom te pergunta, suco ou refrigerante? Em geral, a resposta é automática e você vai responder automaticamente porque você está habituado, é o seu hábito. Então você pede Coca-Cola, por favor, você já escolhe inclusive o refrigerante, mas você não parou para pensar, e será que a Coca está mais gelada do que o Guaraná? Será que não era melhor eu tomar suco do que refrigerante porque é melhor para a saúde? Entendeu? Você não fez essas reflexões todas. Por outro lado, se você já automatizou uma dieta que não inclui refrigerante, você não tem que pensar. Quando o garçom passa e pergunta, aceita refrigerante? Você diz suco, por favor. E ele diz, senhora, temos apenas refrigerante. Você não para pensar se você vai negar, você simplesmente diz, não, obrigado. Então, todas as coisas do nosso cotidiano, elas podem se tornar pensamentos automatizados, dependendo das nossas práticas. Os autoboicotes foram pensamentos que se automatizaram, formas de raciocinar que se automatizaram e que geram repertórios comportamentais, tá? Óbvio, nesse caso, repertórios comportamentais que nos atrapalham, que emperram a nossa vida. Então, esse autor que eu citei para vocês, do livro Inteligência Positiva, ele cita 10. E eu quero passar com vocês aqui um pouquinho por eles, para que você faça essa autorreflexão. Tá? Eu vou mandar esse material para você no grupo. Aliás, já estou devendo, né? Já vou logo falar aqui que eu estou devendo, antes que alguém venha aqui me cobrar. Devo, não nego, pago quando puder. Pago hoje. Que eu fiquei de mandar para vocês aqueles itens, né? De controle mental, que eu comecei na aula de domingo e concluí ontem. E aí eu vou mandar para vocês também essa lista dos 10 autoboicotadores para você fazer o seu testezinho pessoal, tudo bem? Mas aqui vamos à reflexão. Primeiro autoboicotador que esse teórico traz é o sabotador crítico. Ele chama de sabotador crítico. Quem que é essa pessoa? É a pessoa que tudo critica. Ele critica os outros e ele critica a si mesmo. Conhece essas pessoas assim? São aqueles conhecidos como tolerância zero. Tinha até um quadro humorístico, né? O que fazia o personagem até já é falecido. Eu não me lembro o nome dele, mas é um humorista que eu gostava muito. Gosto muito de vê-lo, né? Gostava muito quando ele era vivo da sua performance. Mas é o zero de paciência, né? Tolerância zero. O problema do sabotador crítico é que a energia é toda consumida na crítica. Todo projeto que ele inicia, ele já vê o ponto negativo, ele já vê o que pode dar errado. E ele já vai sempre pelo lado do mais difícil, do mais complicado. Ele pega no pé de todo mundo e ele pega no seu próprio pé, tá? Porque o crítico, gente, a crítica ela é sempre uma via de mão dupla, tá? O que eu faço com o outro é o que eu faço comigo mesmo. Será que você se boicota com excesso de crítica? Sabe aquela pessoa que critica antes de você sequer terminar a frase? Você nem terminou a sua explanação e ele já está dizendo que não vai dar certo, ele já está criticando, ele já está vendo ponto de defeito. Conhece alguém assim? Esse alguém você costuma ver quando olha no espelho? Muito bem. Um outro sabotador que esse teórico fala pra gente é o sabotador esquivo.
ele se esquiva. Nós também conhecemos isso com o nome de procrastinação. Procrastinação, nomão feio, né? Parece um xingamento, procrastinação. Lindomar entrou aqui, oi lindinha, minha lindinha, meu lindinho. Procrastinação é quando você sabe que tem que fazer algo e não faz, e adia para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã. O procrastinador, gente, ele sofre absurdamente, porque ele está sempre às voltas com algo que ele sabe que tem que fazer, e ele não sente paz, porque ele não fez ainda. O procrastinador, ele precisa aprender a trabalhar com coisas pequenas, com coisas simples, porque a procrastinação geralmente tem a ver com algo que eu penso que eu tenho que fazer que é grandioso. Quer ver um exemplo? Eu quero escrever um livro. Mas ninguém senta a bunda na cadeira e escreve um livro, gente. Não tem jeito. Não tem jeito de sentar a bunda e escrever um livro, a não ser que seja um livreto, né? Ainda assim, às vezes não dá para escrever numa sentada só. Só que tem 10 anos que você está pensando que quer escrever um livro. Se nesses 10 anos você tivesse escrito uma frase por dia, você já teria uma coleção, não era nem um livro não, você teria uma coleção completa. Mas por quê? Você não vai sentar para escrever uma frase, você quer escrever um livro. O procrastinador, ele tem essas ideias, ele pensa macro. E aí, aquele macro ele não consegue fazer, agora ele não faz nada. Quando eu tiver um tempinho eu vou ler um livro. Gente, lê uma página, lê meia página. Se você estivesse lendo meia página por dia, você já teria terminado quantos livros nos últimos meses? Mas como você quer sentar em ler um livro e você não tem tempo de sentar em ler um livro, agora você não lê nada. Gente, eu tô vendo, né, que esse movimento nas redes sociais agora, realmente o negócio é por aqui, eu tenho que fazer o meu negócio melhorar, é aqui nesse espaço. Então eu tenho que vir postar, né? Eu tenho que fazer uns posts aqui, né? Tem que mostrar a cara aqui nas redes sociais. Mas eu tenho que tirar um tempo para fazer esses posts. Gente, o procrastinador, ele tem essa frase. Quando você vê a pessoa dizendo, eu tenho que tirar um tempo, gente, eu já até arrepio de medo dessa pessoa que fala que tem que tirar um tempo. Ninguém tira um tempo, gente. Que tira um tempo? Quando a pessoa fala que tem que tirar um tempo, você já pode saber que ela está se esquivando. Então você não tem que tirar um tempo. Você vai fazer algo com o tempo que você tem. Se você tem 1 minuto, usa esse 1 minuto. Agora, é lógico, né? Se o seu auto-boicote passa por ser uma pessoa crítica, e aí você agora se esquiva, ou seja, procrastina, somado os dois. Então, a gente vai observar que os auto-boicotadores, que são esses pensamentos automáticos que nos levam a ter determinados comportamentos, eles muitas vezes agem em parceria, tá? Um atrela no outro e aí é uma confusão. Por quê? Porque ele se fortalece muito mais. Fica atento a isso. Um outro aqui é o sabotador vítima. Esse é demais, né? É tipo aquela hienazinha, né? O lip. Dia, céu, mês. Hoje eu não fiz nada porque tava muito calor. Mas no frio você não vai fazer porque tá muito frio. Você sabe o que é? É porque os meninos não estão tendo aula. Então tá muito... Gente, não tem menino nenhum tendo aula. Todo mundo que tem filho pequeno tá com filho em casa. Não é só você, criatura. Porque o auto-boicote da vítima faz com que a pessoa tenha a sensação que só ela no universo vive aquela experiência. Todos os outros que conseguem resultados é porque estão num patamar melhor do que o dela. E ela, pobre coitada, é a única que está nesse patamar. Por isso que ela é uma infeliz e não consegue resultado. Sabe o que é? Eu não fiz faculdade porque meus pais não tinham dinheiro para pagar. E quantos outros os pais também não tinham dinheiro para pagar? E fizeram, correram atrás, sei lá, o que se fizeram, pagar, entraram, conseguiram creche educativo, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ficaram devendo a faculdade, pagaram depois que terminaram, eu não sei, fizeram faculdade pública, eu não sei, cada um é que sabe o que fez. Mas o auto-boicote da vítima faz com que a pessoa entre num espaço onde ela pensa que ela é a vítima de todos os raios do universo que caem na cabeça dela. E o problema é que quando eu me sinto vítima, gente, eu vou ter que ficar no meu berço esplêndido, sabe? O vítima
E a Bela adormecida, né? Porque foi vítima daquela roca que furou o dedo dela, tadinha. Bom, primeiro ela foi vítima daquela bruxa horrorosa que jogou o feitiço nela. Ela foi vítima daquela bruxa. Aí depois ela foi vítima da roca que furou o dedo dela. E qual o recurso que ela tinha? Ela não tinha recurso nenhum, a não ser ficar deitada lá durante 100 anos esperando um príncipe pra beijar, né? Se não chega ninguém pra beijar, tá lascada, né? Tava até hoje dormindo. Então é muito essa coisa da vítima que espera um salvador. Gente, para, né? Chega, né? Até quando você vai esperar que alguém venha te salvar da sua infelicidade? Você precisa se posicionar como o próprio salvador. Mas esse pensamento automático da vítima é um outro auto-boicote fortíssimo, né? Fortíssimo. Ele fala do auto-sabotador controlador. É aquela pessoa que precisa estar 100% no comando. E aí o que acontece? Tem jeito de controlar tudo, gente? Não tem jeito. Não tem jeito de controlar quase nada na vida, para falar a verdade, viu? A gente tenta, a gente cria estratégias, né? Mas, por exemplo, na nossa... Foi que dia? Foi na sexta-feira, no sábado, que vocês estavam reclamando que estava caindo muito, né? A internet. E aí, naquele dia, eu tive problema com a internet Wi-Fi, né? Com a internet fixa. E tive problema com 4G no mesmo dia, gente. No mesmo dia, os dois. Pim! Aí eu ia pro Wi-Fi, saía, ia pro 4G, saía, enfim, por fim eu parei de responder, né? Porque toda hora muitos de vocês, não todos, né? Mas muitos de vocês entravam e diziam, Márcia, tá caindo, Márcia, tá caindo. Porque quando um ou outro diz que tá travando, então é a sua internet, né? Agora, quando todo mundo diz que tá travando, é a minha internet. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho tido problema com a internet desde que eu me mudei aqui para esse prédio. Tá uma confusão, não sei, o 4G não pega direito aqui no Alto do Bueno, tem aquele chamado zona cega, né, um negócio desse, assim, eu acho que eu tô numa zona cega, e o Wi-Fi tava dando problema. Então, por mais que eu faça, que eu busque controlar as coisas, por mais que eu corra atrás, contratei a internet, fiz isso, fiz aquilo, o que estava no meu alcance eu fiz, mas ainda assim vai ter dia que a coisa vai... Fiquei chateada? Fiquei chateada, porque o que eu queria era que tudo rolasse 100% bem. Mas isso me impediu de fazer a live até o final? Não. Graças a Deus, salvou. Porque ainda tinha um risco, né? Enquanto eu fazia a live, eu falava, oh meu Deus do céu, pelo menos salva. Salvou, ficou 24 horas e deu para vocês entrarem depois e assistirem. Por que eu estou trazendo esse tema que aconteceu inclusive aqui conosco? Muitos de vocês estavam nessa aula. Porque as coisas são assim, gente, não tem jeito de controlar tudo. Se eu fosse esperar ter 100% do controle de todos os fenômenos para que eu começasse algo, para começo de conversa, eu não estava aqui com vocês. Porque eu não consegui trazer aqui para esse prédio a fibra, a internet fibra que eu tinha lá. E a internet fibra é infinitamente melhor, né? Então já não consegui, aí já tinha um problema. Então, quando a gente espera a situação ideal, porque a gente quer ter controle de todos os fatores, a gente não vai sair do lugar. Não é bem assim? Mas esse auto-boicote do controle, de querer controlar tudo, gente, isso é tão complicado. Isso nos suga tanta energia. Está se reconhecendo em alguns desses? Tem também o auto-boicote do prestativo. É o bonzinho. É o que está pronto para satisfazer todo mundo, menos ele mesmo. Oh, coisa linda! Quem não gosta do prestativo, né? Fulano, você pode fazer isso pra mim? Posso. Fulano, faz isso pra mim? Faço. Fulano, você vem aqui? Vou. Fulano, você fica me esperando? Fico. E ele diz sim pra todo mundo. Só que quem diz sim pra todo mundo tá dizendo não pra pessoa mais importante. Quem? Quem é essa pessoa pra quem você tá dizendo não quando você diz sim pra todo mundo? Pra si mesmo, criatura de Deus. Acorda, sujeito. Você está dizendo não para você, para os seus projetos, para as suas necessidades.
para o seu amor próprio, para a sua autopreservação. Essa coisa do ser 100% prestativo é uma forma de auto-boicote terrível. E muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, mas não saber dizer não é uma forma de auto-boicote. Pegou aí? Doeu, né? Eu sei. Dói, a verdade dói. Tem o auto-boicote da pessoa hiperracional. Vou dizer como é essa. É aquela que não se permite conectar com a sua intuição. Eu estou colocando a intuição no rumo do coração. Na verdade, a intuição ela está mais para algo que está para além da mente, para além do coração. Mas a gente associa muitas vezes isso às emoções, né? Agora, lógico, se eu estou vivendo emoções de alta frequência. Porque se eu estou vivendo emoções de baixa frequência, eu não vou ter intuição boa, viu, gente? Eu vou ter só... aí nem é intuição, tá? A intuição é uma forma de nós captarmos verdades numa conexão com o divino. Entenderam? A intuição ela é muito mais do que emoção e ela é muito mais do que a razão. Por quê? Porque, repito, é uma forma de chegar ao entendimento de coisas através da conexão com o transcendente, da conexão com algo que é maior do que eu mesma. Isso é intuição. E é óbvio que a intuição ela existe quando eu estou saudável, né? Uma pessoa adoecida, com medo, preocupada, ela não vai ter intuição, ela vai ter emoções soltas, né? Eu tô com uma intuição que hoje não é para sair de casa. Isso não é... Se você é uma pessoa que está tomada pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, então isso não foi intuição, não foi o divino te dizendo para ficar em casa. Agora, se você é uma pessoa que está numa frequência elevada, uma frequência vibracional elevada, emoções positivas, uma pessoa com autocontrole, e aí você pensa, acho que eu vou ficar em casa hoje? Aí sim, aí é uma intuição. Pode ser realmente essa resposta do divino para você. Fica em casa hoje mesmo, meu filho. Entenderam a diferença? Então tem pessoas que elas são tão racionais que elas não se permitem se conectar com a intuição. E essa é a pessoa que a coisa vem para ela. A coisa vem para ela. E ela diz, não, deixa eu pensar um pouco mais. E esse vou pensar um pouco mais, gente, é quando escapole pelos dedos a oportunidade. Tem uma das histórias de Napoleão Hill que eu amo, né? Ele conta no seu livro A Lei do Triunfo, mas ele conta isso no Pense em Riqueza, ele relata essa história em outros livros também. Bom, ele era um jornalista de início de carreira, muito jovenzinho, e ele foi entrevistar o que então era conhecido como Rei do Aço nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos à época, para o seu jornalecozinho. Ele trabalhava no jornaleco e foi lá entrevistar, entendeu? Era um trabalhozinho pequeno, uma entrevista de poucas horas, de poucos minutos. E esse grande homem, Andrew Carnegie, olhou para aquele jovenzinho jornalista e viu algo ali. Sabe o que eu disse hoje no início da live? Que eu tenho esse dom de olhar para as pessoas e ver para além da circunstância que ela está vivendo e ver o potencial. É uma coisa muito gostosa. Eu não sei se você tem essa experiência, gente, é algo extraordinário. O duro é que a gente vê e às vezes o indivíduo não vê nele mesmo. Aí é triste. É triste porque a gente vê a pessoa amassando barro. Quantas vezes eu já vi pessoas amassando barro 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vejo é que essa pessoa tem a capacidade dentro dela, a semente do poder está dentro dela. Ela poderia virar essa chave em poucos meses, né? Ela poderia chegar a Ítaca em poucos dias, gente. Ficou 10 anos. Ela podia chegar na Canaã desejada em 40 dias. Ficou 40 anos. Eu penso que é assim que Deus olha para nós, né? Ele nos vê enquanto potencial atuante, né? E muitas vezes nós não nos vemos assim e ficamos amassando barro ali. Enfim, Andrew Carnegie olhou para Napoleão Hill, aquele jovem jornalista, e viu esse potencial. E fez a ele uma proposta e disse assim, olha, eu acredito que pessoas que atingem sucesso, elas chegam lá por questões específicas e que se fosse feita uma pesquisa para verificar se tem comportamentos que se repetem, formas de pensar que se repetem, formas de sentir que se repetem, seria possível, de repente, determinar essa lei do sucesso, né? Que lei é essa, né? Porque se tem coisas em comum, isso seria uma lei que predeterminaria o sucesso das pessoas. E eu tenho como te apresentar essas pessoas. Eu não vou te pagar para isso, não estou te oferecendo um trabalho. Eu estou te dizendo que eu tenho essa ideia, eu acho que isso pode funcionar muito bem e eu acho que você tem potencial para isso. O que eu posso fazer é te apresentar para essas pessoas, se você tiver interesse nesse projeto.
E quando o Andrew Carnegie propôs isso para Napoleão Hill na hora disse, eu aceito, onde que eu assino? Mais tarde, Andrew Carnegie deu esse depoimento, né? Mais tarde, assim, quando o Napoleão Hill já tinha alcançado o sucesso que ele alcançou, ele passou 20 anos fazendo essa pesquisa, gente, 20 anos. E esse trabalho rendeu toda a riqueza dele, e rendeu riqueza pra gente, né? Porque o livro que é o resultado da fonte dessa pesquisa, A Lei do Triunfo, é um livro extraordinário, que traz ali 17 leis que estão presentes, que estavam presentes em todas as entrevistas que ele fez, estavam presentes em todas as pessoas que tinham atingido sucesso, independente de suas áreas de atuação. Bem, Andrew Carnegie diz, aquilo foi um teste que eu fiz com aquele rapaz. Porque se ele titubeasse, se ele levasse alguns minutos para me responder, se ele dissesse, eu tenho que verificar melhor, na mesma hora a porta se fecharia para ele. Aquilo foi um teste. Se ele tivesse titubeado, eu não teria seguido avante. Quantas vezes a vida nos apresenta algo que nós não nos permitimos captar intuitivamente e entrar pela porta aberta. Por quê? Porque nós somos racionais demais. Então, o excesso de racionalização, o excesso de racionalidade, né, desconfiar da nossa intuição, não nos permitimos navegar nesse espaço leve da intuição, que é a nossa conexão com o divino, com o sagrado, é uma forma de auto-boicote também. E aí, tá se sentindo em alguns desses? Eu não falei dos 10, mas eu vou mandar para vocês a lista dos 10 para você fazer a sua provinha consigo mesmo, tá? Eu escolhi alguns aqui que eu achei que seriam inspiradores para nós trocarmos ideias. Auto-boicote. E o segundo tópico é a crença limitante, tá? A diferença do auto-boicote com a crença limitante é que o auto-boicote, ele é um padrão mental que nos induz a um comportamento, certo? Agora, a crença limitante, ela não é simplesmente um padrão mental, é algo que de alguma forma faz parte do nosso conjunto de modos de perceber o mundo e a nós mesmos. As crenças são mais profundas, tá? O auto-boicote, ele tá num lugar mais superficial e a crença tá num lugar mais profundo. Alguns auto-boicotes estão baseados em crenças limitantes, eu diria provavelmente quase todos, né? Mas a crença limitante é um nível mais profundo. A crença limitante passa pelo modo como eu vejo a mim mesma e como eu vejo o mundo em relação a mim. Eu vou ler para vocês uma lista de frases para você ver se você se identifica ou já se identificou com algumas delas. Então, olha só. Não sou bom em matemática, por isso eu não posso fazer um curso de engenharia. Eu nunca vou emagrecer, porque eu não tenho disciplina para manter uma dieta e exercícios físicos. Eu tenho que casar com alguém que pense como eu, porque se eu casar com alguém que pense de uma forma diferente, a gente não vai dar certo. Veja que algumas dessas crenças, você poderia falar, mas Márcia, isso não é verdade? Gente, algumas crenças, elas são tão fortes e tão arraigadas que nós a tomamos como verdade absoluta. Cuidado com isso. Posso me dar mal se eu mudar de emprego. Não posso ser advogado porque na minha família a tradição toda é uma tradição de medicina. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho as qualificações necessárias. Eu não sei por onde começar, por isso eu não comecei ainda. Não vou aceitar fazer esse passeio porque eu estou muito fora de forma. Não vou vestir essa roupa porque eu estou muito fora de forma. Nossa, mas a vida é complicada, né? Gente, mas é perigoso mesmo, hein? Nossa, mas tem que ter medo mesmo. Nesse período de pandemia, as nossas crenças limitantes, elas ficaram altíssimas, elevadíssimas. Algumas baseadas em coisas que até fazem algum sentido, outras baseadas em total e completo achismo. Quer ver uma crença limitante que rolou feio? Gente, eu não quero causar polêmica.
Mas tem coisa que não dá para passar batido. Só procure o médico depois que ficar grave. Nunca na história da medicina, nunca na história da medicina, se falou que deveria ficar em casa um paciente até ficar grave para depois procurar um médico. Gente, nunca na história da medicina. E criou-se uma crença limitante com tamanha rapidez, isso foi difundido na sociedade com tamanha rapidez. Complicado, né? Estou trazendo isso à tona não para criar polêmica, mas para a gente pensar que crenças limitantes são coisas que às vezes vêm dos outros e nós aceitamos. Então existem 3 fontes básicas das crenças limitantes. A mais superficial de todas é aquela que vem do outro, a gente não para pensar e entra nela. Ok? Está acontecendo muito isso nessa pandemia. Segunda forma de crença limitante, aquela que eu vivi a experiência e isso se tornou uma crença. Gente, não é porque eu vivi a experiência que aquilo é assim para sempre. Por exemplo, uma mulher, ela pode ter sido traída por 2, 3 homens, mas significa que todo homem trai? Agora, depois dela ser traída pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, ela criou uma crença, homem nenhum presta. Essa foi a realidade dela, mas não significa que homem nenhum presta. Mas com base na experiência que ela teve de ser traída 3 vezes, ela criou essa ideia. E existe o terceiro formato das crenças limitantes, que é aquela crença limitante que me vem por herança. Aquela que está atrelado às características da minha família, às experiências do meu pai, da minha mãe, o que os meus pais me passaram. Dinheiro é difícil, isso não adianta porque você não vai conseguir dessa forma, não adianta você se esforçar tanto, ou você só vai conseguir se você se esforçar, quem não se mata não alcança riqueza. E existem aquelas crenças limitantes que nós herdamos e que vêm de gerações e gerações e gerações e gerações, né? São aquelas ligadas à própria cultura. Por exemplo, a questão da crença limitante de que dinheiro é difícil, é uma questão cultural, gente. É algo cultural para nós, tá? A ideia de que a gente tem que ganhar dinheiro, vê que isso fica muito óbvio na própria linguagem que nós utilizamos, né? Vamos ganhar, né? De ganha dinheiro, não ganha dinheiro, né? Quando você vê os Estados Unidos é making money, é fazer dinheiro, é algo que você faz, é algo ativo, não é algo passivo. Aí você vai ver a legislação trabalhista, como é diferente, né? Como a gente tem uma pegada bem passiva mesmo, né? Numa perspectiva de que o outro tem que me dar alguma coisa. Uma perspectiva de que o outro tem obrigação de me oferecer algo, mas ao mesmo tempo, então eu vou ter que ficar quieta esperando. Uma coisa mais assistencialista, entendeu? Então, de repente, o sucesso não vem, você não dá o salto que você tem que dar, porque essas crenças ligadas a uma necessidade mais assistencialista ainda está aí dentro de você, que leva lá ao auto-boicote do vitimismo. Vê como uma coisa casa na outra? As crenças limitantes, gente, elas são altamente impeditivas. Nós, mulheres, carregamos crenças limitantes muito doídas, né? Ligadas ao que eu não posso fazer porque eu tenho que cuidar dos filhos. Não que eu não deva cuidar dos filhos, não que isso não seja meu papel, minha escolha, minha responsabilidade. Mas muitas mulheres criam processos de auto-boicotes terríveis para si mesmas, elas se impedem absurdamente, porque elas carregam consigo uma crença de que elas não podem ser ótimas mães e ótimas profissionais ao mesmo tempo. Isso não é verdade, porque existem mulheres que são ótimas mães e ótimas profissionais ao mesmo tempo. Tá, Márcia, existem mulheres que são ótimas profissionais e péssimas mães. Existem. Assim como existem mulheres que são só mães e são péssimas mães. Não é? Crenças limitantes. Eu fecho a aula de hoje e vou mandar para vocês a lista dos auto-boicotes, vou mandar para vocês algumas frases de crenças limitantes para vocês refletirem, né? E fecho essa nossa 6ª aula com essa ideia. Gente, é só quando você olha para dentro que você desperta. Nós olhamos para dentro muito fortemente em relação às nossas emoções, né? Quando a gente trabalhou aí nas várias aulas anteriores o nosso mundo emocional. E hoje eu estou dizendo, olhe para dentro em relação aos seus pensamentos, em relação a esses padrões mentais que se tornaram automáticos para você. E se você flagrar esses pensamentos, essas formas de perceber o mundo e de se posicionar nele, você vai começar a fazer os seus cortes.
E, gente, esse é um trabalho eterno. Quantas crenças me limitaram aos 20 anos e eu descobri e saltei. E aí outras me limitaram aos 30, eu descobri e saltei. E não significa que eu não tenha crenças limitantes hoje. Todos nós temos crenças limitantes, 100% das pessoas têm, não existe quem não tenha. Não existe quem não tenha auto-boicote. Por isso nós temos que todo dia acordar para a vida. Acordar para a vida é, vou me conhecer mais e melhor e vou perceber o que eu posso fazer diferente hoje. Aquelas minhas crenças limitantes, mais fortes, mais arraigadas, o que eu uso como prática constante? Estar mais atenta. Tá? É como trabalhar com vício de linguagem. Você tem mania de falar muito uma determinada expressão ou falar errado, você fala uma palavra de forma errada, né? Um português errado. E aí você começa a prestar atenção para não cometer aquele vício de linguagem, você começa a prestar atenção para não errar na pronúncia daquela palavra. E vai chegar uma hora que você não tem mais aquele vício de linguagem ou que você não comete mais aquele erro de pronúncia daquela palavra, ok? Mas você só chega lá nesse nível de excelência porque você prestou atenção durante um tempo. Então a dica é preste atenção, fique atento a esse modelo mental, esses pensamentos automáticos viciantes que fazem com que você se boicote, que são crenças limitantes que te impedem de caminhar. Porque aqui o nosso alvo é chegar do outro lado. O nosso alvo é chegar na nossa Ítaca. O nosso alvo, como Ulisses, é abraçar, né? Ele queria abraçar a Penélope dele, a amada dele, né? É ter o amor, é ter o sucesso, é conquistar. Esse é o nosso alvo. Né? Essa ideia de poder realmente dizer, eu mereço, eu vou chegar lá, eu posso conquistar isso. Essas frases em si já são frases que nos ajudam a superar esse momento de crenças limitantes. Fez sentido aí para vocês? A Valda está falando assim, com a palavra de Deus, conversar com as crenças limitantes, você poderia falar sobre isso? Como a palavra de Deus conversa com as crenças limitantes? Você poderia falar sobre isso? Nossa, Valda, que pergunta interessante. É muito profunda, essa sua pergunta é muito profunda, mas eu vou tentar falar disso no pouco tempo que eu tenho aqui, né, sem poder me aprofundar. A Bíblia é o livro sagrado que nos traz lições extraordinárias de corte com crenças limitantes. As crenças limitantes mais básicas ligadas ao medo, à insegurança, ao rancor. Tá? Porque essas emoções básicas, lembra da nossa escala? Deixa eu ver se a minha tá... do funil, o desenho do funil não tá aqui, mas tá essa aqui, ó. Tá? Então, a gente tá aqui, ó, de orgulho para baixo, tá? De orgulho para baixo. As primeiras, abaixo de 200. Se nós formos olhar o texto sagrado, nós vamos verificar inúmeros versículos bíblicos, versículos que são atribuídos à fala do próprio Deus para o homem, no Antigo Testamento, de Jesus para o homem no Novo Testamento, dos profetas para os homens no Antigo Testamento, dos apóstolos para os homens, né? Então nos 4 evangelhos, depois nas cartas paulinas e por aí vai. Então assim, quer sejam palavras atribuídas ao próprio Deus, quer sejam palavras ditas por Deus através da boca desses grandes homens, profetas e etc., nós vamos achar assim um tantão de versículos que nos impulsionam a abandonar essas emoções básicas aqui. E essas emoções básicas, elas estão na base de toda e qualquer crença limitante, de todo e qualquer auto-boicote. A diferença é que agora a gente está indo para o plano da razão, tá? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, que o amor lança fora o medo, né? Que o amor, que a fé vai ajudar a gente a aniquilar esse medo, mas a fé vem através também desse potencial de estar conectado ao amor divino. Enfim, no mais diz que tudo posso daquele me fortalece. Então tem os versículos que admoestam para não ter essas emoções e superá-las, e tem aqueles versículos que trazem as emoções e as conexões com as emoções positivas. Então eu diria que é uma questão apenas de ler o texto, fazendo uma correlação com isso tudo aqui que a gente tem
falado, tá? Acho que essa seria uma forma de tentar responder isso de maneira um pouco mais superficial dentro do tempo que a gente tem aqui agora, tá bom? Gente, beijo grande e eu espero vocês amanhã. Amanhã é o nosso grande finale da nossa Odisseia. Às 20 horas, pontualmente, nos conectamos aqui para fechar com chave de ouro a nossa Odisseia. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.